Então, descendentes de cinéfilos e descendentes de não cinéfilos também, cá estou eu novamente para fazer aquela sessão de comentários já conhecida de vocês, que é basicamente para falar daqueles filmes que não deu tempo de comentar no canal. Como muitos de vocês já sabem, eu não consigo assistir a quantidade absurda de filmes que lançam durante a semana e eu preciso anotar alguns deles para assistir depois e vir comentar depois que o semestre acaba. Essa é a terceira vez que eu faço isso aqui no canal e eu peço logo de cara para vocês comentarem aqui embaixo o que é que vocês acham desse formato, se vocês acham que eu devo continuar fazendo. Inclusive porque alguns dos filmes que eu queria até comentar aqui não deu tempo de eu assistir, como por exemplo 8 Mulheres e um Segredo, Desobediência, Ilha dos Cachorros e outros mais. Então realmente eu queria que vocês me falassem o que é que vocês acham desse tipo de formato, de comentários breves, para eu realmente poder fazer, quando não der tempo de falar sobre determinados filmes, poder fazer um comentário rápido sobre um grupo fechado deles. E antes da vinheta eu vou fazer aquele pedido de sempre, né, para vocês não esquecerem de deixar aquele like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esqueçam também, caso vocês ainda não tenham feito isso, de se inscrever no canal aqui embaixo e de ativar aquele sininho das notificações, porque só assim vocês vão receber notificações toda vez que eu postar novos vídeos no canal. E vamos embora! Eu vou começar aqui, na verdade, com dois filmes que não são nem de 2018 propriamente, são de 2017, mas aquela história, chegaram no Brasil só em 2018, na temporada do Oscar. O primeiro é o Eutônia, dirigido pelo Craig Gillespie, um filme que eu achei muito bacana, com a Margot Robbie, que inclusive rendeu indicação a ela ao Oscar, e também com a Allison Janney, né, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, um prêmio justo, porque ela tá realmente maravilhosa. É um filme sobre a patinadora Tônia, que foi acusada de um crime, que eu não vou aqui falar qual é, porque eu não sabia dessa história até assistir ao filme. É um trabalho excelente de direção, me lembrou até um pouco o Scorsese na forma viva, sabe, cheia de vibração que o filme é filmado. O humor não falta aqui, mas ao mesmo tempo tem um lado dramático que é bastante tocante. Tem uma cena no final com a Margot Robbie num tribunal que é sensacional. Pra mim ela poderia ter ganhado o Oscar só por aquela cena, mas aí o prêmio já era da Frances McDormand mesmo. O Sebastian Stan, mais conhecido pelas pessoas como Soldado Invernal, também tá no filme num papel extraordinário. E apesar de que eu sempre gostei muito dele e da Margot Robbie, eu não esperava de nenhum dos dois essas interpretações tão efusivas, tão fortes e carregadas. A minha única ressalva ao filme é a maquiagem, porque tem um momento ali no início que a Tônia é pra parecer adolescente e a Margot Robbie, eles não conseguem transformar a Margot Robbie no adolescente, ela continua parecendo a Margot Robbie de 20 e tantos anos. Então a minha nota pra Eutônia vai ser um 8,5. O segundo filme é Suburbicon, Bem-vindos ao Paraíso, um filme dirigido pelo George Clooney, com o Matt Damon e a Julianne Moore. Esse filme foi muito mal de crítica, muito mal de bilheteria, o público americano detestou, se não me engano ele tem nota D- no CinemaScore, de A a F. Pouquíssimas pessoas foram ver, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, e eu fui assistir com expectativa baixa justamente por conta desses comentários, e fico feliz em dizer que ele é um filme bem bacana. Eu acho inclusive que ele é talvez o filme mais subestimado de 2017, ali junto com Roda Gigante, do Woody Allen. Eu realmente não posso falar nada sobre do que se trata, mas é um caso mais ou menos parecido com o do Mother, do Aronofsky. O filme foi divulgado como uma coisa e ele é outra. Divulgaram ele como uma comédia de humor negro e ele tá longe de ser uma comédia. Ele é um thriller de mistério dramático, meio caricato dos anos 50, que no começo não parece fazer muito sentido, você não sabe exatamente o que tá acontecendo, e ali do primeiro pro segundo ato tem uma reviravolta e vira outro filme, vira outra história. É bem exagerado, tem um roteiro dos irmãos Coen que confere ao filme sim um certo senso de humor, mas não é muito. O filme realmente não é uma comédia de maneira nenhuma e discute muitos temas importantes em relação aos Estados Unidos, especialmente o racismo, que é uma coisa que o trailer não dá a entender. Mas sim, tem algumas incongruências no roteiro, tem personagem que entra e sai, tem algumas cenas que a mensagem é passada sem nenhuma sutileza e realmente incomoda um pouco, mas ainda assim eu achei bem bacana a proposta. É um filme que não é nem de longe ruim como falaram, então eu recomendo o Suburbicon e a minha nota pra ele vai ser um 7,5. E pra fechar essa lista dos filmes de 2017, que eu não comentei aqui, Projeto Flórida, do Sean Baker, é um filme belíssimo, entrou na minha lista dos 20 melhores do ano, é um filme super humano, um filme independente, inclusive, que algumas cenas são até filmadas com iPhone, e que retratam uma realidade tristíssima ali dos Estados Unidos, do lado dos parques da Disney, onde uma jovem mãe e uma filha pequena moram daqueles hotéis horrorosos, né, de quartinhos pequenos. A menina Brooklyn Kimberly Prince, uma excelente atriz mirim, a melhor atuação mirim que eu vi desde o Quarto de Jack, e tem o William Dafoe também no filme, que foi inclusive indicado ao Oscar de coadjuvante, sensacional num papel que dificilmente a gente vê dele, fazendo um personagem bem complexo pela bondade dele e ao mesmo tempo dureza. E a minha nota então para Projeto Flórida vai ser um 8,5.
Tully, o filme com a Charlize Theron interpretando uma mãe que tá tendo o terceiro filho dela e para isso contrata uma babá noturna, que é interpretada pela Mackenzie Davis, para ficar tomando conta do bebê e acordá-lo, né, toda vez que precisar amamentar. Bem bonito o filme, eu realmente quando acabou eu fiquei até com a sensação de que tinha sido uma mulher que tinha dirigido, quando eu vi que era o Jason Reitman, eu até me surpreendi, porque não que os homens não possam ter uma sensibilidade desse tipo para dirigir um filme sobre maternidade, mas é realmente um olhar muito particular, muito crítico, muito analítico, muito pessoal diante da forma como as mães cuidam dos filhos. A montagem é muito boa, aliás, tem uma sequência inteira que a personagem tá acordando, levantando no meio da madrugada pra amamentar o bebê e é uma angústia tremenda assistir essa cena, porque ela tá o tempo inteiro derramando as coisas e tentando administrar aquele choro misturado com aquele cansaço, a insônia. E ainda por cima o roteiro reserva uma surpresa pra gente ali no final, que pra mim não foi tão surpreendente assim, ali pela metade eu já tinha matado. Muito bacana o filme, não é nada de extraordinário, mas é muito legal e uma brilhante interpretação da Charlize Theron, que por mim já pode ser indicada ao Oscar mais uma vez. E a minha nota para Tully então vai ser um 8. A Noite do Jogo foi um dos filmes mais divertidos que eu vi nesse ano até aqui, talvez o mais divertido, na verdade. É uma comédia fotografada e filmada como um thriller, como um suspense de mistério. Só de ter o Jason Bateman e a Rachel McAdams já tinha me ganhado. E ainda por cima, com esse roteiro tão bem escrito, com essa direção tão precisa, com essa fotografia tão inteligente que é a fotografia da Noite do Jogo, aí pronto, aí terminou o filme, eu tava... Minha gente, as pessoas têm que assistir esse filme, porque ele é muito bacana. Ele consegue um equilíbrio sensacional entre a ação eletrizante, a comédia extremamente engraçada e a tensão de deixar você realmente roendo as unhas. O elenco inteiro tem muito timing cômico, consegue dar muita vida ao texto e o mais importante de tudo, surpreende você a cada minuto. Você acha, já vi essa história antes, isso tudo é uma brincadeira, nada disso é de verdade. Mas aí ele vem com uma virada, daí ele vem com outra virada. Amei esse filme, eu realmente indico pra todo mundo. E a minha nota pra Noite do Jogo vai ser um 9. Baseado em fatos reais. É o novo filme do Roman Polanski, né, da figura extremamente polêmica, que é o Polanski, aliás, que o Polanski se tornou. Mas deixando toda a polêmica de lado, que se você não sabe qual é, vá pesquisar, não cabe a mim agora dizer. O Polanski é um dos grandes diretores da história do cinema e fez um dos meus filmes favoritos da vida, que é O Bebê de Rosemary. E agora ele fez esse filme baseado no livro da Delphine de Vigan, com a Eva Green e a Emmanuelle Signet, duas ótimas atrizes. E esse é o pior filme da carreira do Polanski. É um filme não só ruim para os padrões do Polanski, acho que na verdade ruim para os padrões do Polanski seria o Oliver Twist. Isso aqui é ruim para qualquer padrão. Fica até complicado para mim falar que é um filme mal dirigido, porque eu não acho nem que seja um filme dirigido. A sensação que eu tive assistindo era que alguém olhou para Eva Green e disse: Eva Green, você tem cara de psicopata, faça a cara de psicopata sem parar e pronto. O roteiro, além de genérico, é completamente implausível. O filme não tem um pingo de sutileza em nenhum diálogo, não consegue dar motivações críveis nem para a personagem principal, que se envolve com uma moça que é fã número 1 dos livros dela, nem para essa Eva Green, que seria a vilã do filme, que não consegue transmitir o mínimo de ameaça. A única coisa que ela consegue fazer é esbugalhar os olhos o tempo inteiro. Visualmente o filme é pálido e sem graça, e quando ele tenta ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais tenso, ele só consegue ser ridículo, como por exemplo a cena em que a personagem usa um rolo de massa para quebrar um iPhone. Enfim, eu não consigo acreditar que foi o Polanski que dirigiu esse filme, que é o pior filme que eu vi esse ano até aqui. A minha nota para baseado em fatos reais, então, vai ser um 3,5. Com Amor, Simon, o primeiro filme de estúdio, né, de grande estúdio, com um romance LGBT entre adolescentes. Bem legal o filme, bem sensível, eu gostei muito da interpretação, aliás, do protagonista, que eu só tinha visto no Jurassic World. Ele se revela um ator que consegue dar camadas a um personagem que poderia facilmente ficar caricato, talvez, e apesar de todo o contexto do filme ser bem óbviozinho, né, aquela coisa de adolescente, não sei o que, até consegue conferir naturalidade a diálogos que muitos filmes que se propõem a ser naturais, de verdade, nem conseguem. É um filme envolvente, bonito, que consegue trabalhar as temáticas envolvendo representatividade de um jeito não só bem feito, né, bacana, como acessível e divertido mesmo. Então gostei bastante desse Como Simon, mais até do que eu esperava que eu fosse gostar. Então a minha nota pra ele vai ser um 7,5. O Processo, o filme da Maria Augusta Ramos sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, um filme que eu estava esperando muito para ver, porque afinal de contas é uma história que envolve todos nós que moramos aqui no Brasil, que acompanhamos todas essas histórias, cada um do seu lado, e vou dizer, é um trabalho muito preciso de informação da Maria Augusta Ramos. Ela faz exatamente o oposto do que o Polícia Federal Alheia para Todos faz, ou que o Mecanismo faz, que é colocar o seu ponto de vista ali e fazer as pessoas acharem que você está vendo um negócio imparcial, ou pelo menos tentar fazer as pessoas acharem que você é imparcial.
imparcial. Aqui não, ela deixa bem claro o ponto de vista dela, mas em momento nenhum ela é desonesta, principalmente porque é documentário, então as imagens que ela está mostrando ela não está inventando, são imagens reais. Então é claro que é através da edição que ela vai trabalhar as principais ideias aqui, que são ideias, ao meu ver, muito bem trabalhadas. Ela retrata a polarização do Brasil de um jeito muito eficiente. Quem não viveu o Brasil desse período vai assistir, vai ter uma plena noção do que estava acontecendo enquanto estava fora, digamos assim, porque é um trabalho realmente de muita relevância jornalística. No entanto, não é tão cinematográfico quanto poderia ser. Eu acho que ela fecha o plano em muitas situações que não precisava fechar e exagera um pouquinho nas cenas mais banais, com os personagens fazendo pouca coisa. Então, eu teria tirado um pouquinho ali do miolinho do filme, do segundo ato do filme, mas ainda assim é um filme bem legal, bem informativo, que precisa inclusive ser visto por todo mundo, independente do seu partido ou ideologia. Então a minha nota para o processo vai ser um 7,5. Sicário, Dia do Soldado, a continuação do grande filme do Denis Villeneuve, Sicário, Terra de Ninguém, de 2015. Essa continuação é dirigida pelo italiano Stefano Sollima, que dirigiu Suburra, que tem na Netflix, inclusive um thriller bem legal. E como toda continuação, Sicário 2 é um pouco maior, não vou dizer muito maior, mas é um pouco maior do que o primeiro. Tem mais ação, tem mais coisa acontecendo, umas coisas mais complicadas em jogo. Eu diria também que tem mais violência e inclusive mais sentimento. Me surpreendi bastante com o filme, eu esperava que ele fosse ser uma continuação medíocre só porque ele não está sendo mais dirigido pelo Villeneuve, preconceito meu. O Sollima dirigiu o filme com muita solidez, é um filme que, se não tão bem filmado quanto o primeiro, chega perto, ele tem cenas de ação muito sólidas, cenas de tensão muito palpáveis também. A fotografia, que não é mais do Roger Deakins, é do Dariusz Wolski, que costuma trabalhar com Ridley Scott, é quase tão boa quanto a do primeiro, e as temáticas também envolvendo terrorismo e o nível que o governo americano chega para combater os cartéis, criando guerras entre eles. Enfim, tematicamente é um filme que discute muitas questões que estão acontecendo agora, mais até do que o primeiro, ele é mais atual, eu diria. Como não tem mais a Emily Blunt aqui, que era a protagonista do primeiro filme, o filme usa um artifício inteligente que é humanizar os personagens do Benicio del Toro e do Josh Brolin. Mas tem algumas deficiências no filme, principalmente ali no primeiro ato, em que ele trabalha as questões envolvendo o islamismo, envolvendo o terrorismo, que são meio descartáveis para o roteiro, aquilo ali poderia ser apagado sem grandes interferências. E essa humanização que eu falei, ela poderia ter sido um pouquinho mais gradativa, não precisava ser também uma coisa que beirasse o sentimentalismo, não. Mas fora isso, eu gostei bastante de Sicário 2 e se continuar nesse nível, eu gostaria muito de um terceiro filme, sim. Então a minha nota para Sicário 2 vai ser um 8. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e comente aqui embaixo o que é que você acha desses filmes que eu comentei. Deem sugestões também de filmes pra eu comentar em comentários breves como esses. Só pra vocês terem uma noção, ainda não assisti Uma Dobra no Tempo, que eu quero comentar. Os nacionais Aos Teus Olhos, Praça Paris e Paraíso Perdido, que me deram muita curiosidade de ver. Os 7 Dias em Entebbe, do José Padilha, que eu fiquei bem curioso. E outros mais, então coloquem aí nos comentários que a gente faz. E foi isso, um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau!